bem-vindos para a nossa aula da Escola Dominical, no nosso novo tema do ano, não é? Nós temos falado sobre a nossa batalha espiritual de cada dia. Esse é o nosso tema agora das próximas semanas. Essa é a terceira aula já. E é um prazer poder chegar até você para a gente poder meditar, né? Pensar e aprender sobre a nossa batalha espiritual, realmente, de cada dia. A Bíblia nos fala exatamente sobre isso, sobre esse desafio de entendermos o mundo espiritual. Nós já falamos a semana passada sobre a origem de Satanás, como um ser real, como uma pessoa que teve que ser retirado da presença do Deus Todo-Poderoso. E quando isso aconteceu, né, Satanás, que era um arcanjo de Deus, muito poderoso, bonito, chamado Lúcifer, ele quis ser igual a Deus, foi isso que nós vimos a semana passada, quis tomar o lugar do Senhor no seu trono, por isso foi lançado para fora da presença de Deus. Porém, como arcanjo, ele tinha debaixo de suas ordens milhares e milhares de anjos, uma terça parte dos anjos criados por Deus. E a Bíblia diz então que ele arrasta consigo esta terça parte dos anjos. E hoje nós estamos aqui na face da terra, né? A humanidade, desde que o ser humano foi criado e toda a história da humanidade, nós vemos essa batalha, né? Na qual nós estamos inseridos, né? Os seres humanos estão inseridos numa batalha entre Deus e o diabo, e nós vivemos nesse mundo que recebe interferências, né? Tanto de Deus, da sua presença, dos anjos, como também interferência de Satanás, dos demônios. E o nosso objetivo aqui é aprendermos mais profundamente sobre esta realidade espiritual, para que possamos servir a Deus melhor, para que possamos ter mais vitória na nossa vida, para que a nossa vida cristã seja mais efetiva. Diz o apóstolo Paulo que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás ou os esquemas de Satanás. O mesmo apóstolo diz que nós não devemos dar ocasião ao diabo, porque ele pode interferir na nossa vida, interferir na nossa salvação, interferir nos nossos frutos, não é? E finalmente, o verso de João 10, em que Jesus declara enfaticamente: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porém, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ali, logicamente, Jesus se referia ao diabo e a Satanás. Hoje nós vamos começar a ter um entendimento mais amplo de como ele atua, né? O nosso tema da aula de hoje é as regiões celestiais, a batalha estratégica. É disso que vamos tratar agora. Quando nós olhamos para a Bíblia, amados, nós vemos que existe uma hierarquia maligna. Quando nós pensamos no mundo celestial, nas regiões celestiais, nós sabemos que existe, de um lado, Deus, o Senhor Jesus, que hoje está à destra do Pai, e nós temos milhares e milhares de anjos servindo ao Senhor. Esses anjos são liderados por alguns arcanjos. Porém, do lado do mal, existe uma hierarquia também. Satanás, como ser supremo do lado do mal, e alguns demônios abaixo de si. E, na verdade, alguns desses demônios têm uma autoridade também especial, que a Bíblia chama de principados e potestades. Então, nós precisamos entender, primeiramente, que estamos vivendo num mundo que nós temos contato com o que acontece no mundo espiritual, que é invisível, mas ele é verdadeiro, ele é real. E no mundo espiritual existe uma luta entre Deus e o diabo, aonde arcanjos e anjos lutam contra principados, potestades e demônios. A Bíblia fala diversas vezes sobre isso.
Mas antes de nós pensarmos na manifestação demoníaca, que é a mais comum que as pessoas entendem na vida de uma pessoa, uma pessoa é possuída ou endemoniada, né? São vários termos aí. Nós não vamos pensar neste momento, nesta aula, nesta batalha a nível terreno, a nível humano. Não. Existe uma batalha acontecendo primeiro a nível estratégico. E interessante que nós temos um primeiro exemplo no livro de Daniel. E no livro de Daniel nós sabemos que é um livro em que Daniel, quando estava aprisionado, primeiramente na Babilônia, depois debaixo do governo da Pérsia, Média, Deus falou com Daniel. E Daniel foi uma figura extremamente importante, né? Se tornou um profeta para qual Deus fala coisas do futuro. Deus revela ao profeta Daniel os acontecimentos do futuro, que inclusive nós ligamos o livro do profeta Daniel com o livro de Apocalipse, porque o livro de Daniel nos dá um quadro, não é? Um esboço do fim do mundo, das coisas do final dos tempos, que vão acontecer no livro de Apocalipse. Então, falando com Daniel, Deus vai revelando muitas coisas importantes. Numa dessas revelações, que Daniel estava orando e buscando a Deus entendimento de algumas coisas, e ele teve algumas visões, são várias visões que Daniel vai tendo, no livro de Daniel capítulo 6, 7, 10, enfim. No capítulo 7 nós encontramos Daniel orando ao Senhor, buscando a Deus em oração, e nós vemos que um anjo, na verdade um arcanjo, se aproxima dele, e nós encontramos lá em Daniel, capítulo 10, o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Daniel tem uma visão, ele busca Deus, e ele clama ao Senhor para entender essa visão, e aí vem um anjo, que nós entendemos que é o arcanjo Gabriel, e ele diz: Daniel, não temas, eu estou trazendo aqui o entendimento, né, do que você está buscando. Mas é interessante que em determinado momento o arcanjo Gabriel diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então a mensagem que Gabriel estava trazendo da presença de Deus para revelar ao profeta Daniel, era uma mensagem sobre os derradeiros dias, os dias finais, sobre o povo hebreu. Então está falando do futuro, está falando das profecias bíblicas do futuro. Só que interessante que Gabriel disse: quando eu saí, no meio do caminho, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E aí nós entendemos que Daniel começa a sua oração e demora 21 dias para que ele receba essa resposta. E Daniel, então, ele todos os dias buscava ao Senhor esse entendimento. No meio do caminho houve um impedimento, um bloqueio. E a grande questão aqui é: quem bloqueou o arcanjo Gabriel? O arcanjo diz aqui: um príncipe do reino da Pérsia. Daí nós entendemos uma questão extremamente importante. Como eu disse para vocês, existe no mundo uma hierarquia demoníaca, com Satanás, principados e potestades abaixo dele e os demônios. E pelo que nos parece, cada nação do mundo tem um principado que está designado para cuidar desta nação no mau sentido. Esses principados, eles atuam para atrapalhar a ação dos anjos de Deus em favor das nações. Então, sempre que há um clamor
ou há uma necessidade de Deus fazer algo em determinado lugar, em determinada nação, em determinada cidade, e Deus dá ordem aos seus anjos, há uma batalha no mundo celestial. E os anjos, quando vêm para realizar a vontade de Deus, logicamente, muitas vezes eles encontram essa resistência e têm que batalhar contra o principado daquele lugar. Então nós vamos entender que existe um principado de uma cidade, existe o principado de uma nação. No caso, por que o príncipe do reino da Pérsia? Porque a mensagem que o arcanjo estava trazendo para Daniel era uma mensagem que falava sobre a queda do Império Persa. Então, o demônio, ou principado que cuidava da Pérsia, ele não queria que essa mensagem chegasse até o profeta. E a mensagem veio justamente falando sobre a queda, não só da Pérsia, mas depois de Roma, né? E assim por diante. Então, nós entendemos aqui que existe um principado, um poder maligno, que é designado por Satanás para estar batalhando e cuidando das nações no mau sentido. Como identificar esse principado? Bom, é uma das maneiras de nós identificarmos, por exemplo, qual é o principado que atua no Brasil. A maneira mais fácil é identificarmos ou descobrirmos qual é o ídolo principal desta nação. No caso do Brasil, nós sabemos que a maior parte da idolatria da nossa nação, religiosamente falando, vai para Maria. Então nós estamos falando de uma figura feminina. E a Bíblia nos apresenta, na verdade, muitas figuras femininas que recebiam adoração, muitos ídolos femininos no Velho Testamento, em Corinto mesmo. Paulo fala sobre Diana dos Efésios, ou melhor, em Corinto havia a adoração a uma figura feminina, em Éfeso havia a Diana dos Efésios e assim por diante. Então, quando nós olhamos para uma nação e vemos a maior parte do povo adorando determinado ídolo, esse é um indício do principado que está por trás governando esta nação. E a Bíblia nos fala também, em Efésios 6, apenas para deixar bem claro, sobre esta hierarquia demoníaca, né? Em Efésios 6, nós encontramos lá versos 10 a 13, o apóstolo dizendo: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, ou melhor, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes." Então, olha que interessante, a Bíblia nos fala aqui, o apóstolo Paulo, que a nossa luta cristã, o cristão ele não tem que lutar contra as pessoas, mas a nossa verdadeira luta é contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, realmente existe uma hierarquia, um posicionamento. Satanás, principados, poderes, hostes espirituais, até que nós chegamos lá embaixo nos demônios, que são os que atuam efetivamente na vida das pessoas. Então, entendendo essa hierarquia maligna, nós temos que entender, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, como é que nós lutamos então. Que providências nós devemos tomar na nossa vida. Então, hoje, principalmente, ficou aqui a nossa lição. Nós precisamos entender que nós não estamos enfrentando demônios só na vida das pessoas ou ao nosso redor. Nós estamos enfrentando uma estrutura muito mais organizada. Existem poderes no mundo da maldade, uma hierarquia maligna, que trabalham coordenadamente para destruir as nações, para levar as nações à idolatria, para afastar as pessoas de Deus. E se nós formos pensar então como isso se mistura
com o poder dos homens, dos presidentes, dos reis da terra, não é? Então nós vemos que há uma influência maligna direta de principados e potestades que vão lutar pelas nações para mantê-las longe de Deus e longe da bênção de Deus. Então hoje a nossa lição existe uma batalha estratégica com poderes do mal que nós precisamos entender. Mais para frente nós vamos falar sobre como a igreja deve se posicionar e enfrentar esta batalha. Tá bom? Fique conosco, fique atento. Na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre como enfrentar essa batalha, né? Como Jesus enfrentou, quais são as orientações bíblicas para nós cristãos, ok? Fique na graça e na paz do Senhor, que o Senhor te dê paz, que o Senhor guarde o teu coração, lembrando que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe.